Efésios capítulo 5, do verso 14 ao 21. Desculpem, capítulo 3, do verso 14 ao 21. Obrigado. Capítulo 3 de Efésios. Efésios capítulo 3. Eu não sei nem qual foi o número que eu disse. Capítulo 3, do verso 14 ao versículo 21. Ao mesmo tempo que convido os irmãos a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Do verso 14 ao 21, Efésios capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Verso 18. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Podeis assentar. Já oramos pela mensagem com o irmão João Raimundo. Meus queridos, nós encontramos neste texto uma oração do apóstolo Paulo, em que ele expressa a ênfase por uma vida de crescimento na intimidade com Deus. Muitíssimo obrigado. Veja que o pedido do apóstolo nesta oração é que a igreja conheça o amor de Cristo em toda a sua dimensão, ou em toda a dimensão possível, que ele cita aqui a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. A oração dele é para que a igreja tenha este conhecimento. No versículo 20 e versículo 21, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Versículo 20 e versículo 19, que diz, aliás, versículo 21 também diz: a Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações. A oração do apóstolo Paulo não é somente pelos crentes de Éfeso, mas por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Isso demonstra intimidade, pois gera a plenitude da vida de Deus
nos santos, na igreja, em nós. Ser cheio de toda a plenitude de Deus é ser cheio da vida de Deus. É Deus vivendo plenamente em nossas vidas. Assim como Jesus é. A intimidade do Filho com o Pai, que seja a mesma intimidade entre nós e Deus. Queridos, esta oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso, a oração dele também por todas as gerações, por nós, a igreja nos dias de hoje, precisa desta intimidade, porque a igreja, para a igreja causar impacto na vida, nas vidas das pessoas que precisam de salvação, é necessário que seus santos tenham uma vida de intimidade com Deus e com Cristo Jesus. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 17, chamada oração sacerdotal de Cristo, nós a chamamos assim, a partir do versículo 19, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mostra a sua oração e a respeito da unidade dos crentes, da igreja do Senhor, e nada acontece se não for com um povo que tem intimidade com Deus. É impossível uma igreja viver a unidade sem ter intimidade, sem ter conhecimento a respeito de Cristo Jesus e do Pai. Sem conhecer o amor de Deus, nós somos completamente incapazes de causar impacto em vidas que precisam ser salvas. Os versículos do 19 ao 21 do Evangelho de João, capítulo 17, diz o seguinte: este foi o testemunho de João. Aliás, capítulo 17. Versículo 19. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, ou seja, pela palavra. Versículo 20. A minha oração não é apenas por esses. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E no versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como tu és, como tu estás em mim e eu estou em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Esse texto bíblico da oração de Jesus Cristo pela igreja deixa bem claro que sem a unidade da igreja somos incapazes, como igreja, de causar impacto na comunidade do Disseu Arco Verde, do Disseu 2, e até em outras vidas que nos assistem. A igreja precisa se esmerar por esta unidade. Cristo orou por nós. Nesse texto que nós acabamos de ler, do capítulo 17, versículo 20 e 21, encontramos a oração do próprio Cristo. Nesta oração, Jesus Cristo ora por seus seguidores de todas as épocas. Assim como Paulo também, no último versículo do capítulo 3, também menciona de todas as gerações, os cristãos de todas as gerações, e não somente os crentes de Éfeso. É o principal pedido de Jesus Cristo nesta oração. Que os santos que compõem a igreja tenha intimidade com o Pai e com Ele, e que a nossa unidade seja semelhante à unidade do Pai e do Filho.
E o objetivo está no final do versículo 21, quando diz: para que o mundo creia que tu me enviastes. O objetivo desta oração de Cristo é promover a unidade da igreja, de maneira que o mundo veja Jesus Cristo através da igreja, através de mim, através de você, através da nossa união, ou melhor, através da nossa unidade, porque união e unidade, embora parecidos, são diferentes. Unidade é quando nós nos tornamos um em Cristo. União, que embora sejamos unidos, não brigamos, não temos contendas, continuamos buscando coisas diferentes e objetivos diferentes. A oração do Senhor Jesus Cristo é que haja uma vida cheia de intimidade entre os discípulos e também com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para que a igreja atue com eficiência, a igreja deve ser conduzida pelo dinâmico e ilimitado amor de Deus. Este amor não é um amor que sempre eu tenho falado aqui, não é um amor que você sente paixão ou que sente desejo pelas pessoas. Não é um amor de sentimento. É um amor que nós desejamos e queremos e fazemos o bem um ao outro. É um amor que não sente inveja quando o nosso irmão se dá bem na vida. É um amor que nós oramos uns pelos outros, desejoso ardentemente o bem um do outro. Este é o amor de Deus. Deus decidiu nos amar de maneira que nós não podemos compreender, mas este amor nos alcançou, embora nós não compreendendo, e nem precisa compreender. Para que nós atuemos com eficiência, nós precisamos ter mais intimidade com Deus. O apóstolo Paulo ora para que a igreja estivesse profundamente alicerçada e fosse fundamentada pelo amor divino. O nosso alicerce que nos conduz em segurança neste mundo de desamor, porque o amor que nós entendemos hoje é um amor muito interesseiro, porque facilmente amamos, facilmente deixamos de amar. É um amor por conveniência. Hoje nós estamos nos abraçando, hoje nós estamos nos beijando, hoje nós estamos juntos, mas amanhã não nos suportamos. E até falando mal um do outro, e até desejando mal um ao outro. Este é o amor que nós conhecemos hoje, o amor do mundo, é um amor mundano. O amor de Deus não se acaba, ele se aperfeiçoa. E é este amor que nós precisamos conhecer, este amor que precisamos amar-nos mutuamente. No versículo 19 do capítulo 3 de Efésios, o apóstolo Paulo diz: e conhecerão este amor que excede todo o entendimento, para que sejamos cheios da plenitude de Deus. Se nós quisermos viver uma vida cheia do Espírito Santo, não adianta nós pedirmos oração pela nossa vida espiritual. Se nós não tivermos o coração voltado para decidirmos amarmos mutuamente, amarmos uns aos outros de forma incondicional.
Independente do que você faça, independente do que você esteja fazendo, eu decido lhe amar. Na hora da necessidade, eu preciso me dispor. Na hora da agonia, não somente orar, mas dizer: estou aqui. É um amor que a gente decide amar, este amor que vai além da nossa compreensão. Até alguns, o mundo chama de abestado quem ama assim. O Senhor Jesus Cristo nos amou dessa maneira, e é essa maneira que Ele quer que nós nos amemos. Mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo reconhecendo o amor de Cristo, ainda continuamos, muitas vezes, entristecendo o seu coração pelo nosso comportamento inconveniente ao desejo dele por nós. O Senhor nos deu toda a ferramenta necessária para que nós conheçamos este amor. Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu o seu conselho, Ele nos deu o seu exemplo. Ele disse: amai até os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Isto é amor. Fácil? Não é. Com a nossa natureza humana é impossível. Mas controlado pelo Espírito Santo de Deus, na intimidade com o Pai, tudo é possível. Não precisamos compreender este amor. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que excede todo o entendimento. Se você procurar conhecer, se você procurar entender, melhor dizendo, você vai enlouquecer e não vai conseguir. Simplesmente decida amar, até quem você acha que não merece, porque nós não merecemos o amor de Cristo, nós não merecemos o amor de Deus, mas Ele decidiu nos amar, cuidar de nós, oferecer a salvação simplesmente pela fé, de graça para nós, porque Ele pagou um preço incalculável. Isto é amor. Se nós confiarmos e estivermos firmados no amor de Deus, nós descobriremos sua restauração e cura em nossas vidas e também nos nossos relacionamentos. Seja relacionamento no lar, seja relacionamento no trabalho, seja na igreja, o Senhor, somente Ele pode curar o nosso coração. Mas para isso é necessário desejar. O enfermo, ele não busca a cura se ele não procurar o médico. O enfermo não busca a cura se ele não procurar a medicação certa. Não adianta simplesmente desejar a cura e não ir à procura. Então, se nós quisermos sermos curados, nossos corações, para que tenhamos relacionamentos saudáveis e o mundo conheça Cristo como Senhor e Salvador, precisamos buscar essa intimidade e conhecer o amor de Deus. Em segundo lugar, nesse texto de Efésios capítulo 3, a esperança do mundo é a igreja de Cristo. Veja o versículo de 10 ao 12 do capítulo 3 de Efésios. É o propósito de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Prestem bem atenção. Como a igreja é importante neste mundo.
Ainda há pessoas dizendo, não, eu não vou me congregar a igreja nenhuma, a igreja não tem importância. Tem importância. O propósito de Deus é que a igreja seja a esperança de salvação para o mundo. Antes de ler esse texto, a salvação pela fé, ela estava oculta no Velho Testamento. Ela veio à tona somente depois da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Antes da morte e da ressurreição de Cristo, o Velho Testamento era regido pela lei. Mas mesmo antes de Cristo, a salvação já era pela fé. Abraão foi chamado o pai da fé. A salvação por meio da fé estava oculta, ainda não tinha sido autorizada a pregação da salvação pela fé. Agora eu quero ler para vocês entenderem o que eu acabei de falar. Presta bem atenção. A intenção desta graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele, ou seja, em Cristo, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Somente por meio de Cristo Jesus, antes da sua morte e da sua ressurreição, embora a salvação fosse por intermédio da fé, ainda não se pregava sobre isto. Mas o apóstolo Paulo declara que já era propósito divino, já era propósito de Deus, que por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida não somente dos pecadores, mas das autoridades espirituais, até Satanás conhece a respeito da salvação por meio da igreja, embora ele não tenha esperança de salvação. Mas a igreja, ela recebeu essa autoridade porque era plano de Deus antes de tudo. Que por meio de Cristo, por meio da nossa fé em Cristo, o pecador se tornasse salvo. À medida que conhecemos e descobrimos o quanto o Senhor nos ama, nossa intimidade, no texto também é chamado de raiz, a nossa raiz ou as nossas raízes, se aprofundam cada vez mais, nossa confiança se firma cada vez mais, somos cada vez mais firmados no Senhor. É como uma planta. Quanto mais ela cresce, mais ela se aprofunda a raiz. Porque se ela não aprofundar a raiz e ela crescer a copa, o que vai acontecer? Vai cair. E há muitos crentes que crescem assim, sem raiz, porque não há intimidade com Deus. E facilmente são fáceis de cair. Desistem da vida cristã com tanta facilidade, porque não há profundidade, não há intimidade com Deus. Facilmente se decepciona.
Meus amados, todos nós somos passivos de erro e não há decepção que deva nos fazer desistir de Cristo, porque Ele não nos decepciona nunca. Ele é infalível. E nós falhamos porque precisamos amarmos uns aos outros como somos, com todos os nossos defeitos. E muitas vezes Deus permite que erremos para mostrar que não somos perfeitos. Para nós nos amarmos apesar dos nossos defeitos. No versículo 17, o apóstolo Paulo diz: isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor, aprofundado com as raízes cada vez mais profunda. Quanto mais nos intimidamos com o Senhor, quanto mais nós o conhecemos, quanto mais nós entendemos a sua palavra, porque o Espírito Santo de Deus nos dá esse entendimento cada vez que lemos, cada vez que meditamos, as nossas raízes se aprofundam, ou seja, a nossa intimidade com Deus vai crescendo mais e mais, e assim nos dando mais sustentação. Não adianta nós querermos crescer a copa e fazer uma grande sombra, sem raiz vai cair, e não precisa de vento. O peso da copa leva ao chão. Nós crescemos juntos quando não somente conhecemos a palavra, mas quando nos relacionamos. Nossas experiências ajudam-nos no nosso relacionamento com Deus também. O plano de Deus sempre foi que por meio da igreja revelasse as suas boas novas, não somente ao mundo, mas também aos principados e potestades. A igreja ela não está falhando no propósito de Deus. Ela não está deixando de fazer aquilo que Deus planejou para a igreja. Mas nós podemos e poderíamos fazer muito mais do que fazemos. Queridos, se nós fôssemos mais aplicados no nosso relacionamento com Deus, a nossa casa seria completamente transformada. Os nossos vizinhos, amigos, os familiares, que mesmo aqueles que não são de dentro da nossa casa, não seriam somente nossos filhos ou nossos pais, mas parentes que nos conhecem, verão Cristo em nós e através do nosso comportamento, da nossa intimidade com Deus, podemos influenciá-los. Pensem bem, eram poucos quando a igreja foi gerada por Cristo, eram bem poucos. Mas a intimidade que eles tinham com a palavra de Deus, com aquilo que eles ouviram de Cristo, foi tamanha que o Evangelho cresceu tanto que chegou até nós. Nós estamos expandindo, nós estamos levando o Evangelho a muitos, mas nós poderíamos fazer com muito mais destreza, com muito mais eficiência. E às vezes, por não conhecermos a vontade de Deus, só para a gente entender um pouco, muitas vezes nós oramos pelos nossos filhos só quando nós precisamos que eles mudem, não é verdade? E até pedimos oração. Ora pelo meu filho ou pela minha filha, porque está querendo desandar, está precisando de oração. E aí você começa a pedir oração. É como um remédio para a doença. Você só toma um remédio quando está doente. Você não busca prevenção.
Se nós tivéssemos mais intimidade com Deus, nós nos preveníamos mais, nós conheceríamos que precisamos orar constantemente pela nossa família. Não esperava acontecer um problema para depois a gente procurar orar. Eu comecei a orar pelos meus netos antes deles serem gerados. Eu oro todos os dias para que eles sejam bênçãos quando crescerem, que eles glorifiquem o nome do Senhor. Eu não vou esperar que meus netos deem trabalho para os seus pais para me começar a orar por eles. Eu nunca esperei que meus filhos me dessem trabalho para que eu pudesse orar por eles, para que Deus tivesse misericórdia de mim, para que Deus me desse sabedoria para resolver problemas. Eu sempre gosto de evitar problemas. Estava ouvindo a pregação de um pastor que concordei com tudo que ele falou. Ele diz, às vezes, nossos filhos, deixamos para orar por eles quando eles crescem e começam a dar trabalho, não querer ir para a igreja. Aí ele disse, quando ele é criança, você obriga ele a escovar os dentes. Você obriga seus filhos, quando é criança, a tomar banho. Você obriga seus filhos, quando estão pequenos e até quando grande, a ir para a escola. Não é verdade? Mas a maioria dos crentes não obriga os filhos a ir para a igreja quando vêm. Não carrega. Aí quando crescem, não quer saber da igreja. O nosso problema é que não conhecemos a vontade de Deus e nós não buscamos ela para nossas vidas todos os dias. Nós esperamos as coisas piorarem para depois buscar o socorro de Deus, porque falta intimidade com o nosso Deus. E como eu disse, a igreja não está falhando, mas deixamos de fazer o que deveria ser feito para que nós pudéssemos ter mais resultado. Nós poderíamos ter muito mais resultado com os nossos vizinhos, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, nossa parentela que ainda não conhece a Cristo, todos nós temos. E às vezes quando nossos filhos, nossa família está na igreja, não oramos para que eles sejam firmados na igreja, mas quando se desviam, aí desesperamos e queremos orar. Queridos, cuidem, orem antes de acontecer o problema. Quanto mais intimidade com Deus você terá, mais você vai entender as suas necessidades e se prevenirá do amanhã, do pior que pode vir amanhã. Não significa que é um antídoto, mas é uma prevenção que nós podemos tê-la em nossas mãos. Não é uma garantia de que não acontecerá problemas, mas é uma garantia de que os problemas serão resolvidos. Porque o nosso Deus é conosco. E quanto mais a presença do Senhor em nós, a unidade entre os santos e com o Pai, para que o mundo conheça Cristo Jesus como Salvador, estará mais visível em nós. O que temos feito para termos mais intimidade com Deus? Qual o nosso interesse para que o propósito de Deus se cumpra através de nós? Precisamos nos colocar à disposição. Deus não chamou ninguém simplesmente para ficar sentado numa cadeira. Deus não plantou uma vinha simplesmente para embelezar o pomar. A palavra de Deus diz que aquele que não produzir fruto será cortado e lançado na fogueira.
Alerta. Então eu quero repetir. Qual o nosso interesse para que o propósito de Deus se cumpra através de nós? Deus espera de nós que o mundo conheça o seu poder, a sua sabedoria, a sua autoridade, o seu domínio, e é através da igreja, através de nós. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela tem poder para nos transformar. É a única palavra que tem poder para isto. Às vezes a gente diz assim, olha, cuidado com o que falas, porque a palavra tem poder. A palavra que tem poder é a palavra de Deus. Essa tem poder. O que eu falar pode ir para o vento. Ela não tem poder para nada. Mas quando eu falo desta palavra, aí tem autoridade, tem poder. Ela transforma, ela cura, ela restaura e ela salva. Você crê nisto? Amém? Portanto, meus amados, busque intimidade com o Senhor. Procure ser mais íntimo daquele que é todo-poderoso. Peça a Deus sabedoria de como você pode ser mais íntimo dele. Não é só ler a Bíblia, é ler e meditar. Conheça a palavra. Conheça a vontade de Deus. Quando lermos a Bíblia, peça a Deus a orientação. E leia com o coração aberto para colocar em prática aquilo que Deus te revelar. Porque não adianta você pedir que o Senhor revele a vontade dele a você através da leitura da Bíblia, se você não tem intenção de colocar em prática, não vai funcionar. Mas busque a orientação divina. Busque a cura através da intimidade com Deus. E aí você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus nos abençoe. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que nos instrui, nos transforma, nos alimenta, nos motiva. Graças te damos, pois nela encontramos tudo aquilo que precisamos para termos mais intimidade contigo. Abençoa nossas vidas, mas faz de nós um instrumento de bênção no nosso lar, na nossa casa, mas também na nossa igreja. Diante das pessoas que nos conhecem. Ó Deus, há tantas famílias passando por dificuldades. E usa o teu povo, Senhor, para ajudá-los, para abençoá-los, para levar a palavra de poder, de transformação, de vidas, de famílias, de casa. São tantos, ó Deus, que estão passando por tremendas dificuldades agora e estão desesperados, sem saber o que fazer. Mas o Senhor tem a palavra de cura, o Senhor tem a palavra de poder que transforma vidas. Sejamos nós esse instrumento que leva a boa nova do Senhor àqueles que precisam. Desperta no nosso coração, ó Deus, desejo ardente de te conhecer melhor, para que o mundo conheça que Cristo é o Salvador através de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.